Buenas galera, tudo bom? Eu sou o Rodrigo Bueno e no vídeo de hoje a gente vai ver por que marinar a carne. Principalmente o frango, que é uma carne que a gente marina muito. Então vamos ver nesse vídeo hoje um vídeo explicativo de por que a gente deve marinar a carne. Então bora pro vídeo. Vamos ver com esse rapazinho aqui, The Regular Chef, por que devemos marinar a carne. We're going to talk about when and why you should be Por que e quando devemos marinar a carne? brining in your cooking. Brining basically just means to soak a food, usually meat, in a salt solution for an extended period. Marinada significa, né? Brining seria mergulhar a carne em uma solução de água e sal, uma solução salgada. Which helps to tenderize the meat and allows it to retain more moisture during Ajuda a amaciar a carne e ela segurar mais líquido. cooking. Now keep in mind that the liquid doesn't have to be water, so you could also use O líquido não precisa ser necessariamente água. something like buttermilk for meat that you plan to fry, or even juice to Olha, ele tá falando aqui de buttermilk, se é alguma coisa que você vai fritar. A gente não tem buttermilk no Brasil, né? Se eu não me engano. Mas poderia ser leite, poderia ser... sei lá. add a little bit of extra flavor and browning. Maionese. So to understand why brining is useful, let's first take a Ele look falou at pouquinho. brining is useful. Peraí. So to understand why brining Calma, tio. is used to add a little bit of extra flavor and browning from the sugar. So to understand why brining Isso, o açúcar vai trazer um dourado, um marronzinho, uma crosta, né? is useful, let's first take a look at what's actually happening when meat cooks. Caramelização. Essentially, as the meat heats up, its muscle fibers contract, causing the liquid contained within those fibers to be expelled. Então ele tá falando aqui que quando a carne aquece, os músculos se contraem, né? A estrutura dela se contrai e joga o líquido para fora. So as you can imagine, if too much of that liquid is expelled, the meat can become overly dry pretty quickly. But when meat Então isso faz com que a carne possa ficar mais seca. is brined in a salt solution, the solution actually dissolves some parts of the protein structure of the meat. Só que quando você coloca a carne numa solução salgada, né? Ela quebra algumas partes da estrutura. So in turn, those muscle fibers can't contract fully, and therefore they retain more E assim elas não conseguem contrair totalmente e seguram mais líquido. moisture during cooking. And in addition to that, as the proteins break down, the meat also becomes more tender overall. So both E se essa parte já está quebrada, né? Se essa proteína da carne quebrou, essa fibra da carne já está quebrada, ela vai ficar mais macia, né? Vai facilitar a mastigação. factors combined lead to an extremely tender and juicy result. Now, before we go any further, let's also address marinade. esse frango, If hein? you're like I was, you may not be 100% clear on what the difference actually is between a brine and a marinade. So as we Olha, ele vai explicar brine e marinada. Brine seria uma salmoura, tá? Falei marinada desde o começo, mas o brine é mais uma The salmoura. purpose of brining is to tenderize the meat and lock in the moisture, but with a marinade, the primary purpose is actually to add flavor. So marinade A marinada traz mais sabor e o brine, que é a salmoura, tem essa questão de quebrar a fibra e segurar a umidade. typically contains some form of acid like vinegar or citrus juice, whereas brines generally don't. And marinades A marinada tem alguma coisa cítrica e o brine não tem. tend to contain a lot of spices and herbs, and while you can incorporate those into A marinada também, né? Ela tem essa tendência a ter as ervas e outras coisas, coisa que o brine, né, que seria essa salmoura, não tem. brine, the effect of doing that would be pretty subtle since brines are generally a lot more diluted. So as you can see, brining can provide some great benefits, but that doesn't mean that it's ideal in all circumstances. Specifically, whether or not you should brine is highly dependent on the type of meat that you're using. Então, ela traz soluções, né? Traz coisas boas, mas nem sempre é indicado fazer a salmoura, né? Generally, leaner meats like chicken breasts and pork chops are going to benefit the most from brining because they don't Carnes mais magras tendem a se beneficiar como peito de frango e carne de porco. have that fat there to help them remain juicy. So for the same reason, you may also want to brine a pork tenderloin, other chicken parts, or even turkey depending on how you plan to cook it. But when it comes to skin on poultry, you may not want to use a traditional brine because the brine can cause the skin to become soggy, which then prevents Mas uma salmoura na pele do frango pode causar com que ela fique
borrachudinha ou ruim, não vai ficar legal, ela não vai ficar crocante. Vai trazer líquido para dentro dessa pele, que é o que a gente não quer. In that case, it's better to use a technique that some people refer to as dry brining, which basically just means salting. Nesse caso, quando a gente quer que a pele, né, ou algumas outras carnes não tenham essas desvantagens, a gente pode fazer o que eles chamam de dry brining, que seria uma salmoura seco. Seria a gente passar o sal e a pimenta sem o líquido. The meat in advance, then letting it rest for anywhere from about 1 to 48 hours. A gente pode deixar descansar de 1 a 48 horas. Isso aí seria para fazer aquela função de amaciar a carne, de quebrar a fibra, de mudar a textura. So for a steak or something like a bone-in skin-on chicken thigh, you'd want to salt at least 1 to 2 hours in advance, whereas for something like a whole turkey, you'd want to salt all the way up to about 48 hours in advance. Se você for fazer um pedaço de frango, pode ser de 2 a 3 horas. Se você for fazer um peru inteiro, você pode deixar ele 48 horas. To make sure that the salt has time to penetrate all the way through. Até para dar tempo do sal penetrar. A wet brine is that it can cause your meat to taste slightly less flavorful since the meat retains more water. So for that reason, you may want to consider using a dry brine in some cases as well. But generally, e ele falou aqui também uma coisa legal. Até eu já tinha pensado nisso, né? Porque tu acaba trocando o líquido e diluindo a carne. O fato de tu entrar água dentro da carne, né? Tu vai trazer líquido para dentro da carne, faz com que a carne fique menos com sabor de carne. Porque tu tá trazendo água para dentro da carne e isso vai fazer com que ela tenha menos sabor daquilo que é o sabor natural dela, né? Mas em compensação tu tem mais suculência. Então, por isso que muitas vezes as pessoas temperam bastante a marinada para trazer outros sabores, né? Então, carnes magras é melhor fazer ela mergulhada nessa salmoura. Then I'll use a dry brine when dealing with skin on poultry. Quando você está usando algo que tem pele, né? Along with all types of fattier meats, like pretty much. Ou carnes mais gordas, use só o sal faz o dry brine, que é a marinada a seco, ou a salmoura a seco, que é salgar a carne, mas não na água, né? Como ele está fazendo aqui agora. Like pork shoulder, beef chuck, short ribs, and so on. And it's also worth noting that, in general, brining is really only necessary for your dry cooking methods, like roasting, grilling, pan-searing, and frying. It's really not necessary for something like a braise, because in that case, there will be plenty of liquid there during cooking to keep the meat moist. So now that we know what brining is and why you should do it, let's get into how you should do it. Aqui ele falou, depende do processo que você vai usar, né? Fazer ou não a marinada. Pelo que eu entendi, eu perdi algumas coisas que ele falou, mas pelo que eu entendi, ele falou assim, se você vai cozinhar a carne em água, de repente fazer uma salmoura não é tão necessário, afinal de contas ela vai ser feito dentro da água. Agora se tu vai fritar, vai tostar, vai assar, aí já é outra coisa, né? Most brines range between about a 3 and 6% salt solution, depending on the size. Olha, ele tá falando que pode variar de 3 a 6% de sal. The cut of meat you're using. Personally, I always like to use a 6% salt solution and then just vary the length. Aqui na salmoura ele tá usando 6% de solução. Time that I brine depending on the meat that I'm using. Now that's 6% by weight, or in other words, 60 grams of salt per liter of water. And if you 6 gramas de sal para 1 litro de água. Don't have a scale, you can just look at the nutrition label on your salt container to convert from weight to volume. In my case, with the Diamond Crystal brand kosher salt that I use, 60 grams comes out to a little less than half a cup. And this amount of salt will easily dissolve at room temperature with just a bit of whisking. Now, if you want to add sugar to your kosher salt that I use, deixa eu só ver se eu entendi se é 6 ou... depending on the meat that I'm using. Now that's 6% by weight, or in other words, 60 grams of salt. 60 gramas, não 6 gramas, desculpa. Scale, you can just look at the nutrition label on your salt container to Tava achando muito pouco. to volume. In my case, with the Diamond Crystal brand kosher salt that I use, 60 grams comes out to a little less than half a cup. And this amount of salt will easily dissolve at Aqui ele tá falando que nessa marca de sal aí dá meio copo. For some extra browning and flavor, you're welcome to do that as well. Personally, I don't like to add sugar when I'm brining chicken, but for something like a pork chop, I think it can be a nice addition.
Ele não gosta de adicionar açúcar quando ele está fazendo frango, mas no porco ele acha uma boa opção. Quando você coloca, ele coloca a mesma quantidade de sal e açúcar. Eu não boto a mesma quantidade, eu boto metade da quantidade de açúcar do que eu botei de sal. 60 grams of each per liter of water. But of course, since the sugar is optional, you can use less than that too if you prefer. Either way, se você não gosta menos de açúcar, né, pode botar menos. É o que eu falei, eu faço diferente dele. Eu boto metade. Brine is prepared, you can just toss in your meat, making sure that everything is completely submerged. And in this case, I'm using some boneless, skinless. E tem que cuidar muito da salmoura, é o tempo, né? Quanto mais salgado está a salmoura, menos tempo se deixa a carne, né? Meat this size, I'd recommend brining for at least 3 hours. Olha, ele tá falando 3 horas aqui ele vai fazer. So you can even brine up to overnight without worrying about them becoming too salty. Now, if you were to brine something larger, for at least 3 hours, but it is pretty forgiving, so you can even brine up to overnight without worrying about them becoming. Ele tá falando aqui que é bem, que a carne perdoa, que você, se quiser deixar durante a noite, não vai ficar tão salgado. Eu cuido disso, não sou tão solto assim. Normalmente eu faço isso em competição, então tem que ter um cuidado para não salgar demais. Now, if you were to brine something larger, like a whole pork tenderloin, for example, you'd want to let it go longer, more like 8 to 16 hours, depending. Se for fazer um lombinho de porco, ele fala de 6 a 8 horas. But of course, you'll also just want to experiment and see what you like best based on your preference for saltiness. Now, in my case here, after mas tem que experimentar para saber se o nível de sal dele pode ser no mesmo nível de sal do seu, né? Added a few herbs and spices for flavor, then baked it at 300 degrees until it reached an internal temperature. Agora ele tá dando uma temperada com outras coisas, né? Which leads me to my next tip that'll help you to achieve much juicier chicken. You've probably always been told that chicken should be cooked to 165 degrees Fahrenheit because that is the point at which 99.99999%. Ó, ele falou aqui que o frango tem que ser assado até 165 Fahrenheit, que o editor vai colocar aqui na tela, que é quando 99,9999 das bactérias são mortas. But it's not quite that simple because, as Kenji Lopez-Alt explains in the Food Lab, the bacteria aren't just simply alive below 165 degrees Fahrenheit and dead above that temperature. They actually start to die off as low as 135 degrees Fahrenheit. Que elas começam a morrer, na verdade, antes, com 136 Fahrenheit, que o editor vai colocar. Ah, não, tá ali, ó. 57. 165 dá quanto? Dá 73. 73,9. Eu falo que o peito de frango é 74. But it just takes much longer at that temperature. So as you... Então o que ele está falando é que elas começam a morrer em 136, mas elas demoram muito tempo para morrer nessa temperatura. Então, se eu deixar 63 minutos, pelo que eu estou entendendo aqui, tá? 63 minutos, assumindo que aquela carne tem 1% de gordura, e eu deixar 63 minutos a 57,8 graus, a salmonela vai morrer inteira. Tá? Então eu não preciso ir até 74, eu preciso deixar 63 minutos a 136, ou 50 minutos a 58, ou 39 minutos a 58,9, e assim vai descendo. Então eu preciso cada vez menos tempo conforme eu vou subindo a temperatura. Então vamos lá, se eu tirar o frango a 65 graus, eu preciso que ele fique 2 minutos e 7 a essa temperatura para que todas as bactérias estejam mortas. Né? Então é isso que ele quer dizer, que não necessariamente eu preciso esperar. Na verdade, ela vai morrendo cada vez mais rápido. E aí, quando bate 165 Fahrenheit, que dá 74 graus, elas levam menos de 10 segundos para morrer. 155 degrees Fahrenheit, it takes just about 45 seconds for the bacteria to die off to a safe level. And as most of you know, meat will maintain its internal temperature for quite a while after being removed from the heat, far longer than 45 seconds, and in a lot of cases, it'll even continue to rise in temperature. O que ele quer dizer é que se ela já atingiu a temperatura, só o tempo que ela vai ficar fora e ela vai continuar subindo ou mantendo a temperatura já vai matar as bactérias.
Eu gosto de dia 74, filho. Eu não gosto de fazer isso. After it's been removed. In my case, the chicken actually remained at my target temperature for about a full 5 minutes, far longer than the 45 Ali, ficou 5 minutos até perder a temperatura. Então, teoria morreu tudo. 65 degrees Fahrenheit was meant to be an extremely conservative food safety measure, which is why the USDA still uses that number, but it tends to result in dry and stringy chicken. So for those of us that look a bit deeper into it, we know that that number is overkill, and we can actually cook our chicken to 150 or 155 degrees Fahrenheit without any worries. And keep... A minha preocupação não é nem a questão de matar as bactérias, é que se fica com um aspecto que não está bem passado, entre aspas, né? Com um aspecto que não está legal, as pessoas não comem. Não adianta fazer... Não adianta tu dizer que as bactérias morreram se tá rosado dentro. As pessoas não vão comer. Então eu gosto de ir numa temperatura que pelo menos ele fique só branquinho dentro. Talvez seja o caso aqui dele. O dele tá bonito. Around 175 degrees Fahrenheit in order to achieve the ideal texture. So as you can see, applying this knowledge in combination with the saltwater brine results in a beautifully Olha que coisa linda. Eu alcanço 74 graus no peito e ele fica suculento também, não vejo problema. And similar results can be achieved with the brined skin on chicken breast, but as you can see, the skin isn't quite as crispy. Ele falou que tu pode atingir o mesmo resultado com a pele, mas a pele não vai ficar boa, né? A pele, ela tem ali o colágeno ali que vai se, vamos dizer assim, se alimentar desse líquido que tu vai colocar. Dry brine in that case. So, if you want to apply the principles that we talked about today, be sure to check out my chicken tender video in the bottom. Aí, ó. Não sei se é o colágeno que vai se alimentar, mas a pele vai se reidratar e o fato dela se reidratar vai fazer com que ela fique borrachuda. A gente precisa que ela seque. E se a gente marinar a pele, ou na verdade não marinar, fizer uma salmoura, né, como ele fez ali, a gente vai acabar tendo uma pele borrachuda. Bom, galera, um vídeo hoje mais, entre aspas, científico, nem foi tão científico assim, mas mostrou um pouquinho dos porquês ali da salmoura. Interessante de ver o porquê, né, a carne retém o líquido e também que ela retém o líquido, né? Isso eu acho que é o mais interessante, né? Então, o frango eu gosto muito mesmo, assim, o porco dificilmente eu faço, mas no frango eu sempre faço uma marinada, normalmente marinada com menos percentual de sal. Ele usou 6, eu uso 2, 3, no máximo 4. E uso temperos para trazer sabor para essa brincadeira aí, uso açúcar também. Então, mas a gente consegue entender já o processo e ver que eu vou trazer essa umidade, vou trazer esse sabor, que o frango vai ganhar sabor nessa brincadeira aí quando a gente faz essa marinada. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e um abraço. Valeu!